Olá, amigos, bem-vindos ao segundo bloco do dia de hoje do programa Ho Oponopono. Então, para responder aqui a pergunta não a pergunta, a colocação da Drica, eu procuro não me envolver nessa energia dizendo respeito à tragédia que aconteceu em Santa Maria. E o que a Mari colocou, outra coisa, cada um tem o seu destino, aquelas pessoas escolheram estarem lá naquele dia e hora, não acha? Então, isso é uma coisa que é importante a gente imaginar, pelo menos a gente questionar a respeito. Segundo a minha percepção pessoal e espiritual, nada é por acaso. Né? Nada é por acaso, coincidências não existem, existem sincronias, sincronicidades. Então, se você levar esta máxima, nada é por acaso. As pessoas que estiveram lá e que sofreram essa tragédia, mesmo os familiares que ficaram e que também estão vivendo uma tragédia, porque aquelas pessoas viveram uma tragédia momentânea. Mas as que ficaram ainda vivem uma tragédia maior. Porque elas é que ficam ainda com a dimensão e a consciência da terceira dimensão. As pessoas que já foram para os outros planos, elas vão, já devem estar tendo, porque está fazendo quase uma semana, já é quinta-feira, já estão tendo, desde a primeira hora, os auxílios espirituais, para quem acredita nisso, hein? Para quem não acredita que ele vai virar pó, acredite que ele vai virar pó. Estamos aqui discutindo, né, o que acontece no além-vida. Mas, se você acredita que nada é por acaso, então a gente tem que perceber e respeitar a escolha dessas almas que, encarnando aqui, sabiam que poderiam passar por isso. Poderiam por quê? Porque tem sempre um livre-arbítrio. Então, se as pessoas vivem evoluções consideráveis, evoluções de mente, de emoção, de pensamento, físicas, espirituais, se elas vivem evoluções consideráveis, elas podem até ter uma mudada em alguma coisa que é destino. Pode ter gente que tinha se programado para estar lá, né, na programação encarnatória e que, por eventualidades, não estavam lá. E outros que não estavam programados, mas por afinidade energética, vibracional, foram levadas. Então, o que a gente entende é que não é absolutamente punição, o que isso pode ser é uma escolha de forma de estar pagando um karma, de estar vivendo uma experiência de vida que vai servir para o crescimento da alma na eternidade ou no tempo que ela tiver. Então, no nosso ponto de vista da terceira dimensão, a gente tem uma maneira de enxergar as coisas. Quando a gente amplia a nossa consciência para abranger outros planos, muda, tudo muda. Isto, do ponto de vista do Ho Oponopono, a gente vai trabalhar e a gente pode trabalhar, mas sem também sem criar preconceito. Em que sentido? Muita gente, por exemplo, como a Drica comentou aqui, procurou não se envolver nessa energia. O que você tem que fazer e que você pode fazer, que eu quero dizer em relação a uma conduta legal, uma boa conduta, é você ouvir o seu coração e a sua consciência. Eu, por exemplo, eu estava fora dos meios de comunicação normais aqui, eu ouvi por cima alguém comentar aqui de uma tragédia que tinha acontecido em Santa Maria. Eu fui ficar sabendo disso mesmo na terça-feira. Ou seja, não estava vendo isso porque, né, eu abro aqui a internet, então eu vi, aí eu fui procurar saber um pouco mais a respeito.
mas eu não veio no meu campo isso assim, de uma forma direta. E mesmo depois que eu trabalhei um pouco, eu esqueci, eu não via isso, não estava no meu, no meu universo, na minha preocupação. Não é questão de ser insensibilidade ou não, é questão de não estava. E você tem que respeitar isso. Você pode conscientemente se importar com aquilo, o que é super louvável, mas faça isso porque você sente uma genuína vontade e não porque acha que deve em parênteses. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem que perceber a nossa comunicação interna, a nossa consciência, o nosso coração, para saber aonde a gente deve estar e o que a gente deve fazer. Justamente para você não ser levado, exatamente, para você não ser levado, ela está comentando a Mari, que teve gente que se envolveu tanto que até teve pesadelos. É claro, você se envolve com o que você abre, ou tem afinidade, ou você tem uma vibração, você tem uma memória que vai compartilhar aquilo. É positivo, não é positivo? Não tem julgamento de valor. É o que é. Se você sentiu afinidade para se envolver, você precisa estar fazendo alguma coisa concretamente, de estar lá pessoalmente, ou de estar orando pelas pessoas, estar fazendo novenas, estar fazendo Ho'oponopono, faça. Se você não sente, não se culpabilize também. Por quê? Porque pode ser que isso não faça parte da sua egrégora, do seu universo vibracional. Simplesmente. É legal você agir com compaixão? Claro, faz parte. Mas se aquilo não te tocou, não entre também fazendo muita repercussão, ou entrar em sentimento de culpa. Se você sabe que você não é insensível, não entra nessa vibração. Por outro lado, se você é muito sensível, você tem que tomar cuidado com você, porque muita gente que é sensível, justamente, vai e se deixa levar por isso. O Ho'oponopono te traz uma maneira de você poder estar limpando aquilo e estar trabalhando de forma a não se sentir tão levado por aquilo, tão comido mesmo por aqueles sentimentos e aquelas energias que você está vendo e você sofre junto e você acaba morrendo um pouco junto ali. Morrendo no sentido da sua vida para, você fica completamente drenado por aquilo. Então, é uma opção pessoal, de acordo com a sua consciência e com o seu coração. É isso. Esta é a conduta certa. Não existe um manual, não existe, assim, nem as doutrinas, né? Como as doutrinas mais religiosas, espirituais ou espiritualistas, que dizem, não, você deve agir com compaixão. Você deve agir conforme o seu grau de entendimento e a sua consciência e o seu coração dizem. Por quê? Para você não ser nem manipulado também pela informação coletiva, cultural, social, familiar, o que seja, para você poder ouvir realmente a sua intuição, porque ela é onisciente, então ela sabe o que é melhor para você naquele momento. Drica, pois é, eu sinto pelas pessoas e famílias, mas se me envolver apenas para sentir tristeza, baixar a minha vibração, está além de não ajudar em nada, ainda vai pirar a sua condição. Totalmente. Então, esta é a questão. Justamente por isso eu acho tão maravilhoso o Ho'oponopono. Por quê? Porque a gente pode, quando a gente sente que a gente pode fazer alguma coisa, a gente age, abre um canal para trabalhar isto. Por outro lado, se isolar completamente, né? Às vezes, se isolar completamente, não participar, ou então acontece uma tragédia, uma briga, você já vira e vai para o outro lado, de novo, é segundo a sua consciência. Mas, falando sinceramente, é como se você estivesse isolando, não estou dizendo que é o teu caso, hein, Drica? Eu estou dizendo de pessoas que procuram, de certa maneira, se isolar
de energias vibracionais negativas, porque acham que aquilo vão contaminá-las. Lembrando, de novo, aí é uma anticompaixão. O que eu acredito é que se aquilo te incomoda, se aquilo está te envolvendo, te perturbando, então faça alguma coisa que com certeza você está partilhando. Então tem algo que você pode ajudar a limpar, porque aquilo limpa do seu campo vibracional também. Por isso que a gente vai fazer aqui. Mas realmente tem pessoas que ainda vivem, e por isso que não dá para a gente julgar, porque tem pessoas que ainda precisam estar nesse nível vibracional de entrar nessas frequências. Elas ainda precisam aprender dessa forma. E eu respeito. A Drica está partilhando aqui uma história. Perdi um primo no final do ano, foi assassinado. Cortaram o pescoço e atearam fogo no corpo. Horrível. Fiquei mal demais por semanas. Flor, totalmente compartilho com você. Isto é uma tragédia que fazia parte, como eu falei agora, das vítimas e das pessoas, familiares e amigos que sobraram aqui. A tragédia de quem fica, às vezes, é maior do que a tragédia de quem vai. Exatamente. Exatamente. Mas não se preocupe, eu entendo a sua compaixão, a sua responsabilidade, né, se sentindo ali, mas às vezes é para todo mundo sentir essa vibração também. Com o Ho'oponopono, a gente consegue estar mais consciente e com a prática da purificação, você vai percebendo que você consegue ter uma ferramenta para fazer face, né? Para olhar e poder encarar situações trágicas como essas. Agora, quando é um laço de família, é realmente um karma que a família vive, sim. E a gente, assim, não tem como não se envolver. Então, é realmente uma relação e uma história karmática para toda a família. Se a gente puder fazer alguma coisa, a gente faz. E você passou mal porque você deveria, não é que você deveria, mas assim, sobrou realmente para você. Eu sei como é. Agora, no momento em que, e isso o que a gente acontece quando faz parte da vida, quando a gente sofre, pessoas que sofrem traumatismos muito grandes, né? Exatamente. Exatamente. A Mari está partilhando uma outra história que eu já vou contar. Mas para voltar nessa história que a Drica está partilhando aqui, dessa tragédia, que tem a ver também com uma tragédia que aconteceu em Santa Maria, que muitos familiares e amigos ainda estão vivendo. Estão sentindo que as pessoas, que eram a maioria jovens, foram arrancadas do laço da vida deles. Essa é uma dor e a gente pode estar trabalhando aqui nessa prática daqui a pouquinho. A gente pode estar usando esse tema para estar trabalhando essa prática. E a gente tem um outro tema também para trabalhar. Mas a gente acaba, na verdade, perdoando a si mesmos e perdoando, na verdade, o que quer que tenha originado aquilo, porque se a gente viveu aquilo e aquilo nos fez sofrer, a gente está experienciando algo para a nossa alma, é um aprendizado. O que é que aquilo trouxe? É só o tempo que vai trazer para a gente a clareza, mas nada é por acaso. Então, o que eu sugiro aqui, Drica, é que eu vou dar uma pausa e a gente volta para fazer essa prática. E a gente vai talvez isso possa te ajudar a você. Se você quiser estar praticando com a gente vai ser essa prática para a tragédia de Santa Maria. Pode ser um modelo para você estar trabalhando, para você limpar as memórias que te relacionem ainda com esta história do seu primo, entendeu? Você pode fazer esse uso.
Isso, sem puxar mais vibrações, sem dúvida. Mas a gente pode, no momento que a gente vê aquilo, a gente pode fazer a nossa parte. Um pouco como aquela história do incêndio na floresta. É uma fábula antiga, né? Que tinha um incêndio na floresta e todos os animais que conseguiram sair, saíram dela e ficaram olhando. E os animais todos reclamando, falando, né? Dizendo, olha aquilo deveria ter sido feito, etc. Polícia, bombeiros, cada um ali está levando a sua parte de crítica. Todo mundo está levando ali a sua parte de crítica, mas nada é por acaso. Então, nessa fábula, tem um passarinho que pega a água do lago e que leva lá e joga na água. Então, é essa história. Eu só estou contando inteira já que eu trouxe o assunto para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, entendam ela por inteiro. Então, na verdade, o que acontece? Aquele passarinho está fazendo aquela parte, todos os outros animais, os mais grandões, falam, ei, cara, olha só, o palhaço está lá jogando aquela aguinha achando que vai fazer alguma diferença. Porque é isso que inibe a gente. Gente, trabalhador do mal, não é do mal, vamos dizer que as sombras caminham muito rápido, é a nossa sombra. Mas elas caminham rápido e não tem descanso. E nós, trabalhadores da luz, ou pessoas que estão sensíveis e conscientes, a gente às vezes fica de braços cruzados só reclamando ou falando. Então, este passarinho foi lá e jogou a água e respondeu o que para os outros? Ele disse, olha, eu posso não resolver o incêndio ou apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. Entendeu? É isso mesmo. Alguma coisa a gente pode estar fazendo. Exatamente. Então, eu vou dar essa pausa e já volto para a gente, então, fazer esta prática. Daí, relacionado com a tragédia de Santa Maria. Não saiam daí, é um minutinho.